Glória a Deus, amados. Grandes coisas o Senhor já tem feito aqui nesse lugar e nós cremos que grandes coisas Ele continuará fazendo. Grandes coisas o Senhor faz nesse tempo de campanha mundial de oração, onde nós nos desafiamos a nós mesmos de estar 10 dias orando com propósito. Irmão, só Deus para fazer essa coisa no nosso coração. Só Deus para colocar esse fogo no nosso coração. De estarmos aqui num dia de abertura, já pensando nos outros 10 dias que nós estaremos envolvidos nessa grande obra. E nesse momento nós iremos ofertar e dizimar ao Senhor. Eu quero te pedir, você que nos visita, você não tem nenhum compromisso em ofertar, em dizimar, mas se você sentir à vontade, você pode fazer com alegria no seu coração. Pode sentar, irmãos. Pode sentar, eu vou chamar os diáconos para que esteja passando a ressalva para recolher os dízimos e as ofertas. Que você possa fazer esse ato de adoração ao Senhor com alegria no seu coração e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Você que, porventura, está desempregado, nós oramos para que o Senhor abra a porta de emprego. Nós oramos para você que oferta e dizima aqui neste lugar, que o Senhor possa continuar prosperando a sua casa. E esta casa que assim recebe, se alegre e ora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Adore ao Senhor com as suas finanças. Adore ao Senhor com o melhor que você tem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir ao diácono Gabriel que nesse momento esteja orando pelos dízimos e as ofertas. E nós seguimos com a entrada das bandeiras mundiais. Eu peço que possa já encaminhar aqui para frente as crianças e possa se apresentar com as bandeiras mundiais. E você pode estender suas mãos, pode orar, pode clamar a Deus pelos países, pelas nações. Clame ao Senhor, peça a Deus pela nação de Israel, pela nação da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Canadá, a África do Sul. Você clame ao Senhor pelo Japão, pela Indonésia. Clame ao Senhor pela Nigéria. Clame ao Senhor pelos países da Europa, pelos países da África, pelos países asiáticos. Clame a Deus nessa hora por todas as nações da terra. Clame ao Senhor, em nome de Jesus. Deus grandioso é o Senhor. E eu vou convidar a Júlia, juntamente com a coreografia, para estar ministrando nesse momento. Júlia. Em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Erga a sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer. Clame o santo nome, o nome de Jesus. Nome poderoso. Eu queria convidar o pastor Antônio para nesse momento estar fazendo a oração pela paz mundial. E nós declaramos na presença do Senhor, estenda as tuas mãos, irmãos. Senhor, nós declaramos sobre a tua palavra que nenhuma arma forjada contra as famílias, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra a geração desse tempo, nenhuma arma preparada irá prosperar, em nome de Jesus. E nós, a igreja do Senhor aqui nesta noite, declaramos que sobre o altar arderá o fogo do Senhor, e ele arderá continuamente e não se apagará. Nós decretamos a falência do inferno sobre as famílias mundiais nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé, estender as suas mãos. Vamos
É um momento de clamor, de súplica, de intercessão. Amém? E nós com as nossas mãos estendidas, nós vamos clamar pelas nações, irmãos. O mundo precisa de paz. Amém, irmãos? O mundo precisa de paz. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. O primeiro cântico que nós louvamos aqui, tem um trechinho que diz o seguinte: o que nos move é o que nós cremos. O que nos move é o que nós cremos. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor está realizando algo poderoso nessa noite. Poderoso, Pai, através da nossa oração, da nossa súplica, da nossa intercessão. E de tantos outros lugares, Pai, que nesta hora estão clamando junto conosco, Senhor. Senhor, pelas nações, pelos povos, Senhor. Para que haja paz, Pai, nas nações, Senhor. Num tempo, Pai, em que nós ouvimos tanto se falar em guerras, em rumores de guerra, Senhor. Um tempo onde os conflitos, Senhor, têm levado vidas a serem ceifadas, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela paz mundial, Senhor, para que haja acordos de paz, Pai, onde o inimigo não possa ter poder de intervir, Senhor. Senhor, mas que a Tua mão poderosa, Senhor, que o Senhor, que é o Deus de toda a terra, Senhor, Tu possa, Senhor, estar, Senhor, estabelecendo paz. Paz sobre as nações, Senhor. Pai, que as guerras, Pai, que estão sendo travadas nessa hora, Senhor, o Senhor possa alcançar, Senhor, cada local. O Senhor possa alcançar cada espaço, cada nação, Senhor. Senhor, nós clamamos porque nós cremos, Pai. Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Oh Deus, Tu és o Redentor, aquele que tem poder, Senhor, para fazer com que todos venham se render a Ti, Senhor. Para que todos venham se render à Tua palavra, Senhor. A palavra de paz, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de paz que o Senhor tem para o mundo em que nós estamos vivendo, Senhor. Para o tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, não são palavras de guerra, Senhor. Senhor, mas são palavras de paz. E que a Tua paz possa reinar sobre toda a terra, sobre cada nação aqui representada, sobre cada nação, Senhor, deste mundo, Pai, que perece, Senhor, que vive uma ausência de paz, Senhor, por conta de tantas situações, Senhor. Senhor, que o Senhor possa alcançar com a Tua mão de poder, com a Tua presença poderosa, cada nação, e fazer com que a Tua paz chegue até elas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa súplica, Senhor. Senhor, nós oramos, Pai, crendo na palavra que está escrito em 2 Crônicas 7,14, Senhor, que o Seu povo se humilhar, Senhor, se o Seu povo se humilhar, Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Senhor, Senhor, se arrepender dos seus pecados, Senhor, perdoaria, Senhor, os seus pecados, sararia aquela terra, Pai. Nós temos a certeza que o Senhor tem poder de sarar toda a terra, e de trazer paz sobre toda a terra, sobre todas as nações, Pai. Nós temos a certeza que os Teus ouvidos, Senhor, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, Senhor, diz a palavra que os Teus ouvidos agora estarão abertos, Senhor. Os Teus olhos estariam abertos, os Teus ouvidos estariam atentos, Senhor. Ah, Senhor, é o clamor que está sendo feito, Senhor. Senhor, Tu és o nosso intercessor. Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, Senhor. Senhor, em favor de todas as nações, de todos os povos, Senhor. Pai, que haja o efeito de paz por meio da oração, do clamor do Teu povo. É o que nós oramos, Pai, é o que nós cremos, Pai. O que nos move é o que nós cremos em Ti, nós confiamos no Teu poder, Senhor, num Deus que tudo pode,
No Deus, como já foi falado aqui, que apenas com uma palavra pode mudar toda a história, todo o curso de uma nação. Com apenas uma palavra tu pode fazer com que haja paz sobre as nações, Pai, em nome de Jesus. E é o que nós oramos, e é o que nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode descer, crianças, descem devagar em nome de Jesus. Devagar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecemos a autoridade e o poder de Deus para mudar as histórias dessas nações, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero estar convidando o nosso pastor Marco, que estará ministrando a palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, você possa abençoar a vida do seu pastor nessa hora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Jó, capítulo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, eu vou ler do 1 ao 5, tá? Não sei se aí na sua Bíblia tem um temazinho, né, já do capítulo 1, mas na minha aqui, a versão Almeida atualizada diz: Jó, sua família e sua riqueza. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Vou repetir, tá? Só essa partezinha final. Jó fazia isto continuamente. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e nós te agradecemos. Que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, a cada um de nós, nos mostrando, revelando o teu amor, tua graça e a tua bondade para conosco, Pai. Abençoa a nossa vida e nos edifica em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Graças a Deus, né? A gente fica feliz, e a Carmen, todo ano, né, ela: pastor, a gente pode fazer a abertura? E a gente se sente honrado, irmãos, em receber os nossos irmãos, né, que todos os anos também estão aqui conosco, né? E estão firmes aí. São 8 anos, Carmen? 13, né? 13. O pastor que está lá, né? Desde o primeiro ano eu vejo aí com o grupo, né? Então, dizer para todos que estão aqui, que são de outras denominações, que para a gente é uma alegria muito grande participar desse processo, poder estar com os irmãos, entendendo que nós somos uma única igreja na nossa cidade, entendendo também que nós somos uma única igreja, porque só existe uma, né?
essa igreja de Jesus Cristo. E imagino também, né, estava aqui orando por guerras, uma porção de situações, e eu estava ali pensando, né, que toda reportagem que a gente vai assistir, está falando sobre a guerra na Ucrânia, é a guerra no Iraque, são as guerras urbanas, né, no nosso próprio estado. E alguém aqui orou e disse, agradeceu o pastor Zé Ricardo, porque existem muitas igrejas. E eu estava pensando, em meio a essa situação, né? Diante de Deus sobe vozes de pessoas orando, como nós estamos aqui fazendo hoje. Imagina o olhar de Deus lá do céu e vendo tantas guerras, tantas coisas, né? São interesses, são vontades, né? De poder, de lideranças. E Deus deve olhar e dizer assim, olha, tem pontos lá na terra de pessoas clamando. Eu estou com a camisa, né, de 2024, né, tá novinha ainda, mas ela tem 2 anos já tem 2 anos, né? E ela diz nas costas, né, que orar vale a pena, né? Então, irmãos, estar aqui hoje vale a pena. Amém? Estar aqui clamando a Deus vale a pena. É bom estarmos aqui. A oração de um justo pode muito em seus. Vamos repetir juntos? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso, irmãos, e hoje nós vamos falar de forma muito objetiva sobre um homem chamado Jó. A gente está acostumado, né, e sempre ouvir falar dos sofrimentos de Jó, as dores de Jó, a perseverança de Jó. Mas o livro de Jó começa no capítulo 1 falando sobre algumas coisas da vida dele. E destaca-se, né? Primeiro, a sua integridade diante de Deus. Segundo, a sua família. Porque o texto diz, já no versículo 2, que lhe nasceram. O primeiro versículo diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava. Essa era a condição de Jó com Deus. Depois, em segundo lugar, vem a sua família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Em terceiro lugar, já no versículo 3, fala sobre a riqueza de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do Oriente. Jó não era pouca coisa. Era um homem muito abençoado e que reconhecia que a riqueza que ele tinha provinha de Deus. Tanto que no momento difícil ele disse, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Ele reconhecia que tudo que ele possuía era de Deus. Então, irmãos, logo o primeiro capítulo começa destacando esses valores. Primeiro, o homem tem Deus. Segundo, ele tem sua família, que é a coisa mais importante, depois de Deus. E depois ele tem os bens que ele administra. Então o texto começa a destacar. Jó era um empresário, era o mais rico. Mas já no versículo 4, o texto volta a falar da família de Jó. E é isso que nós queremos falar aqui hoje, né? O dia da oração pela família. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. A família de Jó, os filhos de Jó, tinham um bom relacionamento.
E quando eu li esse texto, eu pensava, né? Que como eu fui criado numa casa com menos pessoas, né? Com mais 2 irmãos só, mas a gente brigava muito. Brigava é coisa de criança, né? De vez em quando o tempo fechava, mas graças a Deus tinha a mãe e o pai. E por vez em quando, eu já relatei isso, minha mãe pegava um e o outro, né, e botava a cara um do outro assim junto, e praticamente esfregava, né? Vocês são irmãos, não pode brigar. E graças a Deus, e a gente cresceu, aprendeu dessa forma, mas a gente, era coisa de criança, a gente nunca brigou. Graças a Deus, depois de adulto. Jamais. Nunca nem pensamos em brigar, discutir, ter desavença. Então, quando eu vi esse texto, né, que tinham 10, e os 7 chamavam as 3 irmãs ainda para o banquete. Mas o texto continua, e diz que depois disso, Jó chamava todos eles. Quando encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Pois ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E eu estava pensando, irmãos, e meditando, que eu acredito que essa seja a realidade da maioria que está aqui, que é pai e que é mãe. Quem aqui desfruta desse privilégio, ser pai e mãe? E eu sei que não é só eles que oram, os filhos também oram, aquele que não tem filhos também ora, né? Mas a gente que é pai, a gente entende esse sentimento de Jó. Acabava o banquete, os filhos lá faziam o banquete, Jó chamava todos eles e clamava a Deus, apresentava todos eles para Deus. Cada um deles, que o texto diz que oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Por cada um deles, Jó clamava, intercedia. E ele fazia isso continuamente. Eu destaco isso, irmãos, para mostrar como é importante a gente continuar fazendo o que estamos fazendo continuamente. Interceder pela nossa família. Amém? Nós intercedemos pelo Brasil, pelas outras famílias, mas não podemos esquecer de interceder pela nossa família. E é interceder, irmãos, nome por nome. Filho por filho, neto por neto, nora por nora, genro por genro. Glória a Deus, irmãos. Nome por nome. Acredito que aqui nesta noite, irmãos, tem dezenas de Jó. Pessoas que se levantam pela madrugada, pessoas que tiram um momento de oração e dizem, Senhor, estou apresentando filho por filho, membro por membro da minha família, meus pais, estou te apresentando todos eles, Senhor. Esse homem, irmãos, fazia isso continuamente, ele não fazia uma vez por ano, no culto da família, ele fazia isso continuamente, estava na natureza de Jó, porque a coisa mais importante depois de Deus era a sua família. E ele fazia isso continuamente, intercedia, orava. Era uma coluna. Na sua família tem alguém que você fala assim, essa pessoa é a coluna da minha família? Já viu aquelas famílias que às vezes quando aquela matriarca ou patriarca está ali, está todo mundo junto, mas se um dia ele morreu, o pessoal começa a dispersar. Talvez Deus hoje esteja falando aqui, olha, volta a exercer isso que um dia você viu, ou que você fez.
Jó orava continuamente pela sua família. Agora vamos ao capítulo de número 42. Todo mundo conhece, né, o que se passou na vida de Jó, já leu os sofrimentos de Jó. Mas no capítulo de número 42, irmãos, no versículo 10, também não sei se na sua Bíblia tem aí, mas tem um títulozinho que diz A Nova Família de Jó. Então o livro de Jó começa falando de família e encerra falando de família. Diz a palavra do Senhor no versículo 12, o seguinte: o Senhor abençoou o último estado de Jó. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Quem conhece a história sabe que Jó perdeu tudo, inclusive os 10 filhos. Perdeu todos aqueles animais. Mas aqui no versículo 12 diz que o último estado dele foi, Deus o abençoou mais do que o primeiro. Ou seja, a última parte da vida de Jó, ele desfrutou de mais bênçãos do que na sua juventude. Você já perguntou, talvez, por que isso aconteceu? Acredito, irmãos, por ser um homem que nunca desistiu. A gente conhece que ele passou por momentos difíceis, mas ele jamais desistiu. Perguntou para Deus, questionou Deus, mas ele foi até o final. E essa última parte da vida dele foi melhor do que a primeira. E o texto diz o seguinte, no versículo 12 ainda. Ele veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 7 no início. Ele passou a ter 14. 6.000 camelos, ele tinha 3, passou o dobro. 1.000 jumentas de bois, ele tinha 500. E 1.000 jumentas, ele tinha 500 jumentas também. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, irmãos, aquele homem que tinha um coração íntegro, reto, temente a Deus e que intercedia, pôde ver no final da sua vida que valeu a pena viver uma vida de temor e de intercessão. Glória a Deus. Talvez muitos hoje, irmãos, sejam questionados. Você ainda preserva a sua fé? Há pouco o Tiago citou aqui, né, que nós não andamos por vista, mas por fé. Talvez você está sendo questionado em relação à família e dizendo, você ainda preserva a sua fé? Mas aqui, irmãos, está uma prova de que vale a pena preservar a fé e continuar intercedendo pela nossa família. Esse homem teve o dobro do que ele tinha perdido antes. Os filhos, a gente olha e vê que Deus deu novamente 10 filhos, não deu 20. Podia dizer, Deus podia ter dado 20, o dobro, né? E eu li algo muito interessante há um tempo atrás, lendo esse texto, e alguém supôs e disse, né, a gente não pode afirmar com certeza, mas eu pude citar isso num dia que eu fui visitar uma pessoa que perdeu uma filha num acidente trágico aqui na reta de Piranema. E eu falei, minha irmã, você não perdeu sua filha? E ela falou assim, não perdi? Eu falei, não, a senhora não perdeu. Deus levou para ele. Então essa você não perdeu. A senhora pode ter perdido o carro, mas o filho não. Família a gente não perde, certo, irmãos? Patrimônio a gente perde. E eu falei assim,
Deus tirou 10, levou, e Deus disse assim, você não perdeu, eu estou te dando os seus 10 de novo. Entenderam, irmãos, o que eu estou citando? Para dizer que não houve perda dos primeiros, dos bens sim, dos filhos não. Tudo está sob o controle de Deus, a nossa casa pertence ao Senhor. Glória a Deus, irmãos, nossa casa sempre vai pertencer ao Senhor. E Jó tinha essa visão, tanto que ele intercedia continuamente, como você faz. E acredito que faça mais do que uma vez por dia, e cite nome por nome. Ah, Senhor, é a Maria, é a Josefa, é a Antônia, é a Stephanie, é o João, é o Pedro, é o Paulo, estou apresentando todo mundo, Senhor. Ah, querido, que Deus possa nos ver todos os dias de joelhos, intercedendo pela nossa família. Existe um grupo de irmãs muito conhecida, que de vez em quando sai aquelas temas de mensagem, né? Mães de joelhos, filhos de pé, é mais ou menos isso, não é? Pais de joelhos também, e filhos de pé. Que seja esse sentimento que predomine no nosso coração. Quero destacar esse sentimento que havia no coração de Jó. E diz a palavra que os filhos, as filhas dele, né? Ele deu nome, agora, essas 3, né? Gemima, Késia e Querem, Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Deus deu uma família linda para Jó. E a Bíblia não diz, irmãos, que ele teve outra mulher, não. Jó tinha uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela, mas essa era a família de Jó. Não era uma família perfeita. A mulher de vez em quando questionou lá Jó sobre a sua fé, mas Jó estava lá com ela. Não é isso? Isso pode acontecer do homem também questionar a fé da mulher, ou coisa parecida. Mas aqui está uma história muito linda, que nós estamos acostumados a ler, ver, e que hoje somos convidados a praticar o que Jó sempre fez: levantar-se e clamar por toda sua casa. A nossa casa pertence ao Senhor. É por isso que nós apresentamos ela para Deus todos os dias. A nossa casa pertence ao Senhor. Daquele que é mais novo àquele que tem mais idade. Nossa casa pertence ao Senhor. Os umbrais da nossa casa estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Sobre as portas da nossa casa, de nossos filhos, existe ali uma marca, a marca do sangue do Cordeiro. E nós vamos interceder pela nossa casa todos os dias. Seremos guerreiros de oração pela nossa casa. Continuaremos sendo guerreiros de oração, de intercessão, continuamente pela nossa família. A nossa família pertence ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. A nossa casa pertence ao Senhor. Podemos passar momentos difíceis. Jó passou momentos difíceis, lutas, mas não desistiu. Ele não casou para ser feliz. Alguns até desistem do casamento. Não, eu vou ser feliz, estou desistindo. Não, irmãos. A nossa casa pertence ao Senhor. Você pode erguer a sua mão comigo e dizer: a minha casa pertence ao Senhor. A minha família, com bastante convicção, irmãos, a minha família é do Senhor Jesus. Moisés saiu do Egito e falou assim: ó, nenhuma unha ficará. O faraó queria ficar com as crianças, queria ficar com parte daqui e dali. E Moisés disse para ele: ó, faraó, nenhuma unha ficará.
A nossa casa pertence ao Senhor. Continuamos intercedendo, irmãos. Deus abençoe essa igreja, nós o povo, orar vale a pena. Intercessão contínua pela família. Você pode dizer glória a Deus. Evangelista Carmen, Deus abençoe todos os lares, todas as famílias, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor essa palavra no nosso coração. E eu não poderia passar por um outro momento sem antes fazer os agradecimentos. Eu queria apresentar também a igreja. A pastora Sônia e o pastor Vitor estão em nosso meio, juntamente com seu filho Abner, Ministério Terra Plena, pastora Roseli, com os membros da Igreja Congregacional de Fazenda Caxias. O que nós da Igreja Metodista iremos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Voltem sempre, nós amamos vocês. Amém? Eu quero agradecer a nossa irmã Adriana Cordeiro, por essa ornamentação tão chique, tão linda, tão surreal que ela preparou aqui para a gente, juntamente com o diácono Gabriel e a sua esposa Larissa. O nosso muito obrigado. E nesse momento eu gostaria de pedir que a igreja se coloque de pé. Nós vamos fazer o nosso momento de oração pelos alvos da campanha mundial de oração. Para você que nunca participou desse momento, eu vou pedir que você esteja se unindo a um irmão que está do seu lado, dividindo em grupo de 4 pessoas. E eu quero estar chamando alguns irmãos do Ministério de Integração, o irmão Atílio, a irmã Viviane, a irmã Beatriz e a irmã Márcia, estarão aqui conduzindo esse momento. Eu vou pedir o Ministério de Integração que se divide, por favor, nos outros grupos para orientar os outros irmãos. Edmilson, Cláudia, Juliana. Grupo de 4 pessoas. Pode se misturar aí com o irmão aí que está sozinho. Não fique só neste momento, não fique tímido. Nós somos a igreja do Senhor na terra, que vamos clamar ao Senhor nesta hora. O tema de hoje é orar sobre família. E diz assim o texto: família é um projeto de Deus, e o desejo do seu coração é que as famílias sejam santas e vivam em harmonia. Sua família é o seu maior patrimônio. Investir na família é o mais importante. É o mais importante investimento que se pode fazer. O que mais gera lucros para a sociedade. Se a família ela é desestruturada, a sociedade também será. E o propósito de Deus, ao nos conceder em casamento, em família, é que nós tenhamos um lar. Um lar para que este abençoe duplamente uns aos outros, dentro de sua família e os que estão fora também. Quando as portas de um lar se abrem para abençoar outras pessoas, há como um fluxo de bênção para todos os participantes. Então, agora nós vamos fazer uma oração de confissão ao Senhor. Senhor, nós confessamos nossos pecados cometidos como membros de sua família e a omissão que muitas das vezes cometemos em promover a desunião e a falta de paz no lar, o desrespeito pelos valores do reino. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, não com o seu olhar de Deus, mas com o seu olhar de misericórdia, porque o Senhor é Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então nós confessamos nessa noite o nosso pecado e te pedimos que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso primeiro alvo de oração, você vai orar a pessoa 1. Quem é a pessoa 1 dentro do seu grupo? Pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4. Define aí dentro do grupo pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4. Ore pela sua saúde, pela proteção das famílias brasileiras. Peça por arrependimento e conversão dentro das famílias e do nosso país. Nesse momento, a pessoa 1 vai estar orando por você.
Pessoa 1 vai estar orando por você. Você vai clamar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele possa lhe mostrar os erros que tem cometido e lhe dar forças para você mudar, para que Deus te ajude a ouvir e lhe dar mansidão, sabedoria, palavras sábias, te ajudar a se relacionar com todos os membros da sua família. Peça a Deus a bênção da unidade e do amor. Peça a Deus para quebrantar os corações, trazendo reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, começando por você. Pai, louvamos o Teu nome e Te engrandecemos nesse momento, Senhor. Pois Sim, só a meu Ti Deus. pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É verdade, Senhor, Jesus. muito obrigado por esse momento de oração, Senhor. Toma nossas vidas Queremos em Te tuas mãos, glorificar, Pai. Senhor Deus, porque esse momento, Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está olhando para nós. É verdade, recebendo, Jesus. Senhor Deus, no Teu trono de graça, as nossas orações, Senhor. É Pai verdade, meu querido, Deus. nessa hora eu quero apresentar Clamamos a minha por vida Ti, diante do Pai. Senhor, Pai querido. Oramos Pedindo a Ti, que o Senhor venha me dar sabedoria, ó Deus, para Nos conduzir ajuda, a minha Senhor Jesus, em casa, todo para conduzir a tempo. minha família, Senhor, segundo o Teu Sabedoria querer e a Tua nós pedimos a vontade, Pai Ti, querido. Pai. Senhor, só o Senhor pode sondar os corações, É ó verdade, Deus. Deus. Só o Senhor pode O saber, Senhor Senhor Deus, conhece o nosso deitar e o desejos, nosso vontades, levantar. ó Deus, que muitas das vezes nem mesmo nós conseguimos identificar, Senhor. Guarda nosso Mas eu peço coração que o a Teu cada dia, Espírito Jesus. Santo, ó Deus, venha sondar o meu coração. Espírito Santo Que o Teu de Espírito Deus, Santo venha ministre sondar sobre os meus nós, pensamentos, Senhor. Pai. Que o Teu Ministra sobre as Espírito nossas Santo venha vidas, mostrar, Jesus. Senhor Deus, aquilo que está errado diante do Senhor, ó Deus. Verdade, meu Aquilo Deus. que eu tenho feito, Senhor, que não tem agradado o Teu coração, ó Tende Pai. Que o misericórdia, Senhor venha Jesus. mostrar, Pai querido, tudo aquilo que eu preciso mudar, Senhor, para que eu venha conviver com a minha família a cada dia, Sim, Senhor. meu Deus. Que o Senhor venha colocar Nos ajuda a cada amor dia no meu como um coração, membro Senhor, inserido a na cada nossa dia. família, Jesus. Que o Senhor me dê sabedoria, Pai querido, para conduzir a minha casa, os meus filhos, Senhor. Em nome de segundo Jesus. o Teu querer e a Tua vontade. Nos dê Que o olhos Senhor, abertos, o Teu ouvidos Espírito atentos Santo à Tua me encha de fala, Jesus. mansidão, Senhor. Que possa ter palavras de Possamos sabedoria consagrar na as minha nossas boca, vidas a Ti, Senhor, Senhor. para dar bons conselhos, que tenha humildade, Senhor Deus, que tenha compreensão, que eu possa saber ouvir, Senhor, Sim, que meu possa Deus. saber perdoar, que eu Unindo, possa saber Senhor, pedir cada perdão membro, também, Senhor, cada membro das Ó famílias, Deus, que o Senhor venha a Jesus. cada dia me sustentar, ó Converta o Deus, no coração meu dos lar, filhos aos para que eu pais e venha, dos Senhor, pais ser aos filhos. intercessora da minha família, Que Senhor, haja união, para que eu venha Senhor, cobrir a minha família, entre as Senhor noras Deus, e as de oração, sogras. ó Deus, a cada Que haja dia, união, Pai, Senhor, que eu venha apresentar a minha entre os família diante do filhos com os Senhor a pais. cada dia, Senhor, Em e que o nome Senhor de possa Jesus, guardar a os cada um, meu esposos e as Deus. esposas, que Senhor, haja um respeito Ó mútuo, Deus Pai. amado, que eu possa ser, ó Deus, uma carta viva, Senhor Deus, dentro da minha casa, Sim, Senhor meu Deus. Deus. Que eles possam ver, ó Deus, a Tua presença Só o Senhor na pode minha fazer vida, este Senhor. milagre em nossas Ó vidas, Deus amado, Jesus. em nome de Jesus, Senhor, cumpre o Teu querer e a Tua vontade na minha vida, Em Senhor. nome de Jesus, no meu Pai. lar, Senhor, e por onde quer que eu andar, Senhor. Ó Deus, recebe a minha oração diante do Teu trono, Em Senhor nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém. Pessoa 2 estará orando pela igreja. Ore para a igreja do Senhor Jesus. Se comprometa a cuidar e restaurar das famílias. Rogue por perseverança, amor e compaixão os conselheiros e ministros e ministérios cristãos que trabalhem para a infância, para o grupo de mulheres, juventude. Clame pela descoberta dos princípios bíblicos para as famílias em todo o tempo. Pessoa 2 pode orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença ainda, meu Pai, nos colocamos para lhe pedir, Senhor Deus, pela Tua igreja, Senhor. Pai, que a Sua igreja, ela venha, Senhor Deus, se mover no Em nome de sentido, meu Jesus. Pai, de reconstruir as famílias, Senhor Deus, de cuidar dos lares, Senhor Em nome de Jesus, Pai. Pai, mova o Que a coração, Senhor igreja Deus, dos seja um seus canal de ministros, bênção, meu Senhor, Pai. de Que eles venham se transformação, de importar, mudança Senhor Deus, para que as eles venham famílias na face da zelar, Senhor, com a terra. Tua família, meu Pai. Que nós venhamos, Senhor Deus, ajudar nossos irmãos, Senhor Deus, em suas dificuldades, Senhor Deus, em Ajudando, seus Senhor, em anseios, todos Senhor, os áreas, uns em aos todas outros, as áreas meu da Pai. família. Que as famílias, da Senhor Deus, infância, venham da cuidar, mulher, da Senhor Deus, uma das juventude. outras, Senhor Deus. Que os ministros, ó Senhor,
venham ter compaixão do Que teu em nome povo, de meu Pai. Jesus, Que o Senhor venha dar sabedoria aos teus que a filhos, igreja Senhor cumpra Deus. o seu Venha papel dar no estratégia cuidado aos teus filhos, Senhor Deus, para com as resgatar as viúvas, famílias, com Senhor os Deus, órfãos. que estão sofrendo, meu Pai, nas Que a garras de igreja na Satanás, Senhor localidade Deus. possa suprir Senhor, a levanta ministros, necessidade meu Pai, dos para membros da cuidar sua das crianças, comunidade. meu Pai, cuidar dos jovens, Que em nome de adolescentes, Jesus, das mulheres, Senhor Deus, que estão necessitando de cuidado, de carinho, de anseio, meu Pai, que anseiam por Ti, Senhor. que haja, Senhor, a Pai, descoberta pelos em nome princípios de bíblicos, Jesus, Senhor Senhor Deus, Jesus. que as pessoas venham, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, Temos Senhor corações Deus. Que eles quebrantados na venham Tua voltar à Tua presença. palavra, Senhor Deus. Que venham descobrir o Teu propósito, Senhor Deus, Cuida para da suas Tua famílias, igreja, Senhor Senhor. Deus. Cuida do corpo Que de eles Cristo venham na viver face os da Teus terra. princípios, meu Deus. Princípio de honra, Senhor Deus. Em nome de Princípio, Senhor Deus, Jesus, em nome de Jesus. de lealdade, meu Pai. Em nome de Senhor, Jesus, princípio Pai. de cuidado, meu Pai, de amor, Senhor Em Deus, nome de para Jesus. com o outro, Senhor. Pai, que a Tua presença Que venha possamos ser nos real, meu reconhecer Pai, em como cada igreja do Senhor família, na Senhor terra. Deus. Que a igreja venha zelar, Senhor Deus, por cada membro, Possamos Senhor. amar a Tua Do igreja, menor, Senhor. Senhor Deus, ao maior, meu Pai. Amar a Do Tua mais obra, novo, Jesus. Senhor Deus, ao mais idoso, Pai. Que cada É o um que venha nós te ser pedimos nessa cuidado de noite, acordo com as clamamos ao Deus tuas poderoso. necessidades, meu Pai. Esta Que o obra Senhor é venha tua, enviar Jesus. providência, Senhor Deus, material, espiritual, Senhor Deus. Em nome de Que nós Jesus. venhamos ter empatia, Pai, com o outro, meu Pai, com o próximo, nos colocar no lugar dele, Senhor. Que em nome de Ajudar, Jesus, meu faça a Pai, Tua dar vontade e o amor, Teu querer. Senhor Deus, carinho e A igreja caridade, é Pai. Tua, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, cuidar dos órfãos, Senhor Deus, cuidar das viúvas, Senhor. As pessoas que estão necessitadas de Ti, Pai. Em nome de Senhor, Jesus. muito obrigada, Pai, por tudo. Já te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Oração pelo mundo. Ore pedindo a restauração do padrão moral divino para o povo de Deus e para a sociedade. Que as pessoas se voltem para a palavra de Deus com fé e amor. Clame a Deus pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, pedindo em que haja união e que eles possam glorificar a Deus através dos seus relacionamentos. Pessoa 3, orando pelo mundo. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós clamamos diante de Ti por todas as famílias do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Primeiramente, colocamos diante de Ti as famílias cristãs, as famílias, Senhor, que invocam o Teu santo nome, as famílias Em que nome têm o de seu nome Jesus. escrito no livro da vida. Oramos, Senhor, pelas Poder no famílias Teu nome, cristãs Jesus, que a poder no possam Teu sangue, viver Pai. o seu ministério, Senhor, de serem haja sal e luz restauração para o do mundo. padrão Que a moral família divino cristã, Senhor, possa se levantar povo de Deus, como para a testemunho vivo sociedade. do Teu amor, da Tua misericórdia Que o mundo sobre as seja famílias coberto que não pelo te sangue de conhecem, Jesus. Senhor. Oramos agora também, Senhor, pelas famílias Pelo que não te sangue de conhecem, Jesus, Pai. pelas famílias que não têm Através da oportunidade cruz de ainda Cristo. de ouvir o Teu Evangelho. pessoas sejam Oramos, Senhor, pelas transformadas. famílias desestruturadas, As pessoas as famílias, reconheçam Senhor, que estão de Senhor Jesus costas como único e a suficiente Tua Salvador. palavra. A família, Senhor, que não conhece a Para que verdade. haja mudança Clamamos, e Senhor, por esta transformação nesse família, mundo caído. que possam, Senhor, ter a oportunidade de serem evangelizados, Senhor, Clamamos a Ti, que possam Senhor, ouvir a Tua clamamos a palavra, Ti, Pai. que eles, Senhor, possam Entendendo que o Senhor entender a Tua palavra, O eles Senhor possam ouve se e atende a converter, oração Senhor, daquele que clama e possa que ser chama pelo família Teu nome. transformada pela Tua palavra e pelo Teu clamamos poder, a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Oramos pela família que estão passando por dificuldades, Senhor. Ah, poder no Problemas, Teu nome, já sejam dificuldades espirituais ou materiais. Derruba todas Clamamos, as Senhor, para a barreiras, Tua Pai. intervenção sobre estas famílias, Senhor, que Derruba estão as passando cadeias, por dificuldades de quebra as saúde muralhas, Senhor. física. Pedimos, Senhor, que Tua nome intervenção de venha Jesus. com a Tua misericórdia, Com que Teu pelas poder, pisaduras do Senhor com a Jesus Tua ação haja cura, transformadora nessa haja, hora, Senhor, Pai. saúde Senhor, é Deus que nestas restaura, famílias, Senhor. principalmente se algum dos familiares, se Restaura algum aquilo dos que se pais, quebrou ao longo se a dos mãe tempos, ou o Jesus. pai está, Senhor, enferma, que seja curada, sarada, levantada, Pelo poder que há no restaurada, sangue de Senhor. Jesus. E cada uma destas famílias, Senhor, que são alcançadas por Clame, Ti, clame, possam clame se pelas volver a famílias Ti do mundo, e em possam nome de Te Jesus. glorificar, Senhor, em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Pessoa 4 estará orando por avivamento. Clame por um avivamento que restaure os lares desajustados, que leve as famílias a abandonarem seus pecados e se perdoarem mutuamente em amor e obediência a Deus. Peça que possam viver uma vida nova em família, segundo os princípios do reino de Deus. Pessoa 4, ore por avivamento. Cantará mais. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Oh, Jesus, como é bom poder estar diante da tua Sim, presença, Pai, clamando, Senhor. chamando pelo teu nome, Rendemos a Jesus. ti toda a nossa adoração, Nós nos nosso humilhamos louvor, diante da porque tua tu presença, és Senhor. digno. Senhor, e diante Reconhecendo que de tu és ti, Deus nessa grandioso e hora, poderoso entre as Senhor, nações. unindo a minha voz com a voz dos Senhor teus reina. filhos. Senhor, eu clamo nesse Senhor momento reina entre as pelas nações. famílias, Senhor, pelo Aviva, Senhor, aviva a tua obra Senhor. no meio do teu povo, Ah, Jesus. Jesus querido, no meio das Aviva, famílias aviva, aviva a espalhadas tua sobre obra a no terra. coração do teu povo, Deus Jesus. maravilhoso, que haja Buscamos o avivamento que vem de ti, restauração Pai. nos corações. Repreendemos toda Senhor, que inquietação, haja, Senhor, em toda nome mornidão, de Jesus. todo esfriamento, Senhor. Nós Oh, repreendemos Jesus, pelo há poder que poder há no no teu sangue de nome. Jesus. Há poder no Sejamos teu nome. avivados em ti, Pai. Visita, Senhor, as Acenda o famílias fogo, nos Senhor, quatro acenda a cantos chama dessa terra. em cada coração nesta noite. Deus, que as Não famílias deixe possam apagar, entender, Senhor, o ó pavio Deus, que fumega, que Senhor. precisam, ó Mas Deus, sopra o vento do buscar ao Espírito. Senhor, ó Deus. Sopra o vento do Precisam Espírito buscar ao nessa Senhor, hora, ó Jesus. Deus. E que Acenda o possam, ó fogo Deus, sobre se o altar do unir, ó Senhor. Deus. Se Em nome de unir, ó Deus. Jesus. Senhor, jogando por terra todo Em pecado, nome de Jesus, todo repreende, ódio, Senhor, todo toda mal. desavença, Tudo aquilo que tudo mina, aquilo Senhor, que a não força. foi criado Tudo pelo aquilo que mina Senhor, o desejo tudo do aquilo servo que de não foi buscar a tua planejado face. pelo Senhor, Há poder no teu todo nome, Jesus. ciúme, toda mágoa, Repreende nessa todo noite em nome de medo, Jesus. seja Pelo repreendido poder em que há no nome sangue de de Jesus. Senhor, e que eles Aviva, possam Senhor. de fato Aviva a viver, tua ó obra Deus, no as meio do teu famílias povo. possam de fato Encha-nos, viver Senhor, com a teu poder. plenitude do Encha-nos, Senhor, Senhor com teu em Espírito suas Santo, vidas, até que Senhor, toda a e que terra haja seja o cheia da tua glória. transbordar, o transbordar das transbordar tuas que vem de bênçãos, ti, Senhor, Pai. para a Do rio de vida, Deus, Senhor, da água das viva, famílias da água que lava, da água que sobre limpa, a da terra. água que purifica, Deus, nós Senhor. profetizamos Que possamos que beber haja, de ti, Senhor, Pai, o da fonte da verdadeiro água da vida, avivamento em nome de Jesus. cada família, Em nome em de cada Jesus. coração. Lava-nos, Assim Senhor, e nós seremos choramos. limpos. Crendo Cura-nos, Senhor, e na seremos tua curados. vitória e Para a rendemos glória, a para a ti glória do teu nome, ações de Jesus. graças, Senhor, porque assim o seja, Senhor que tudo assim pode. seja, Pai. Em nome de Que assim Jesus. seja, meu Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E que toda a igreja do Senhor aplaudam, 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 aplaudam esse Deus. Aplaudam esse Deus. Aplaudam o Senhor Deus poderoso entre as nações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir o pastor Delci para estar fazendo as considerações finais e encerrando o trabalho em nome de Jesus. Passando para vocês que nós temos 10 dias pela frente na campanha mundial de oração. Nós temos a relação dos lares, que já estão circulando pelos grupos. Se você tiver desejo no seu coração, esteja conosco. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero fazer os agradecimentos aqui aos irmãos do Ministério Terra Plena, pastor Vitor, pastora Sônia, a Abner, também a Igreja Congregacional com a pastora Roseli e os irmãos que aqui estão. Conto com vocês no próximo ano. Nos veremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Amém, Jesus. Graças e paz, queridos. Amém? Como foi um momento tão glorioso. Que noite tão especial. Amém?
onde que o Senhor nos proporcionou estarmos reunidos como igreja e assim conhecer os nossos irmãos. Deus continue falando muito mais ao nosso coração e que o Senhor derrame sobre nós uma bênção sobre medida e sai daqui com a certeza daquilo que você ouviu, que você veio buscar de Deus. Amém? Para a igreja local, nosso próximo encontro, nosso culto é nossa escola bíblica dominical domingo, agora que é uma palavra voltada para a família. Amém? Temos mais anúncio? E a campanha mundial de oração continua. Vai ser aonde agora, Carmen? Amém. Vamos nos colocar de pé, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração. Bendito Deus e Pai, obrigado por tudo. Somos gratos ao Senhor por este momento que o Senhor nos concedeu. De assim, Deus querido, estar reunidos em nome de Jesus e adorar ao Senhor. Obrigado pelo momento de oração. Obrigado, meu Pai, pelo meu irmão que está aqui. Que o Senhor continue abençoando, falando em todo o tempo ao nosso coração. E que tua boa mão esteja sobre nós. Nos despedindo, meu Pai amado. Nos conduzindo até o nosso lar de forma segura. E nos dando um resto de noite abençoada. Dentro do nosso lar com nossos familiares. E aos nossos irmãos que estão na lista de oração, alcance essas vidas, visita neste momento, mude a situação que eles estão enfrentando, que entre como uma providência divina sobre a vida deles, e que o Senhor, meu Pai amado, dê vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus e a paz que repousa em cada coração, que seja com todos aqui, que todos digam amém e vão na paz de Cristo.